Capítulo 575 a 576. Depois de receber a comissão de Hyuga Hisashi, Homusubi não ficou mais em Konohagakure, e depois de tirar todos os delineadores, ela rapidamente deixou a vila. Pouco tempo depois, Homusubi chegou a um local familiar, que era a área florestal, fora da base secreta de operações de Shimura Danzo. Além de receber o pagamento combinado do Sandaime Hokage, Homusubi tinha outro propósito pelo qual ela usou o clone de Tsukiri publicamente. E esse motivo é assumir o trabalho de Fujin na melhoria dos Chimera Buds e Chimera Jutsu, e participar do plano de Shimura Danzo. Afinal, o clone de Fujin foi muito danificado em várias batalhas contra os membros da organização Akatsuki, e não será de nenhuma utilidade por enquanto. Mas o aprimoramento e o desenvolvimento dos Chimera Buds e do Chimera Jutsu são uma prioridade imediata, que não pode ser adiada. E Kuroto deve estar envolvido em todo o processo para garantir que nada seja deixado de fora. A rápida melhora na força de Nagato fez Kuroto se sentir um pouco desesperado e urgente. Atualmente, ninguém pode julgar quais são os limites superiores de Nagato. Nem ninguém, incluindo Homusubi, pode inferir quando Nagato fará seu próximo movimento, ou quais serão seus planos. Portanto, Homusubi não deve perder tempo esperando e deve fazer o que puder para acelerar o desenvolvimento e o avanço do Jutsu Quimera para completar seu projeto Divindade o mais rápido possível. Com esse pensamento em mente, Homusubi continuou andando e rapidamente se aproximou da base de Shimura Danzo. Uau, uau! Mas antes que Homusubi pudesse chegar muito perto, de repente 2 shinobi vestindo o equipamento da subdivisão, Root, apareceram na frente dela e disseram respeitosamente: Danzo-sama está esperando por você na base. Por favor, siga-nos. Quem falou não foi outro senão o Bishojo-chan, com quem Fujin estava bastante familiarizado. E sabendo da identidade da outra parte, Homusubi assentiu levemente. Parece que minha chegada estava dentro das expectativas de Danzo. Ah, bem, não importa se Danzo esperava que eu viesse ou não. E seguiu os dois. Não demorou muito para que o grupo de 3 chegasse à base de Danzo. E Homusubi logo se encontrou com Danzo. Vocês dois podem voltar para seus postos. Sim, Danzo-sama. Depois de instruir os 2 subordinados a retornarem aos seus postos, Danzo primeiro olhou profundamente para Homusubi e disse: Espero que seus Amatsukami cumpram o acordo anterior. Homusubi ficou surpreso com as palavras repentinas de Danzo e perguntou em tom confuso: De que acordo você está falando? Danzo franziu a testa e questionou: Amatsukami pretende me enganar agora? Fujin afirmou claramente: Para o futuro do mundo shinobi, Konoha precisa de um novo Hokage, alguém corajoso o suficiente para enfrentar o vento, e Amatsukami escolheu Shimura-san para esse propósito. Depois de prometer me apoiar na posição de Hokage, você pretende desistir agora? Quando Homusubi ouviu as palavras de Danzo, ela não pôde deixar de perceber. Não é de se admirar que esse velho esteja pulando para cima e para baixo na vila ultimamente. Então é daí que vem a confiança dele. Ao mesmo tempo, Tsukiri ficou um pouco sem palavras depois de ouvir Danzo reiterar as palavras de Fujin. Naquela época, Kuroto usou o clone de Fujin para fazer um acordo com Shimura Danzo, e para fazer com que Danzo confiasse nele, disse toda aquela bobagem de apoiá-lo para se tornar Hokage de Konoha. Era para ser apenas conversa fiada para tentar Danzo e baixar sua guarda para que ele pudesse se tornar o rato de laboratório perfeito sem qualquer oposição. Kuroto nunca imaginou que esse velho levaria essa conversa fiada a sério. E aconteceu que logo após essa conversa, a vila foi quase destruída, fazendo com que Sandaime Hokage perdesse a confiança do povo. Isso fez Shimura Danzo perceber que sua chance havia chegado, e ele começou a pular pela vila para aproveitar essa oportunidade única e divina. Vendo Homusubi em silêncio e sem dar nenhuma resposta, Danzo bufou friamente. E agora Hiruzen ofereceu algo mais tentador?
Danzo está obviamente ciente do fato de que Homusubi acabou de se encontrar com o Sandaime Hokage. E não seria tão estranho se o Sandaime Hokage fizesse um acordo com a Matsukami, fazendo com que a organização inclinasse seu apoio do lado dele para o lado de Hiruzen. Depois de ouvir a pergunta de Danzo, o cérebro de Homusubi girou, e ela escolheu o silêncio deliberado, o que foi considerado como aquiescência por Danzo. Droga, Hiruzen, não vou perder para você. Não desta vez. Depois de praguejar internamente, Danzo olhou para Homusubi e disse: o que o Hiruzen pode dar para o Amatsukami? Eu conheço o caráter dele melhor do que ninguém. Ele não pode dar nada para o Amatsukami, exceto algum dinheiro. Mas eu sou diferente. Contanto que o Amatsukami continue me apoiando e me ajudando a ascender à posição de Hokage de Konoha, posso dar todo o país das águas para o Amatsukami. Hã? Homusubi ficou surpresa com o que Danzo disse, e por um momento até suspeitou que tivesse ouvido errado. Danzo se virou e disse em tom fanático: a era das 5 grandes vilas, Shinobi, terminará em minhas mãos. Quando isso acontecer, toda a terra da água e as ilhas vizinhas poderão ser entregues aos Amatsukami para a administração. Uma das 5 grandes nações em troca de apoio e ajuda para me tornar Hokage de Konoha não é um preço ruim, não acha? Acredito que você deva entender minha sinceridade. Eu não sinto nada disso. A terra da água não era sua, não é sua e nunca será sua, para começo de conversa. E o mesmo se aplica às outras nações. Então, por que você tem o poder de decidir? Neste momento, você está assinando este tipo de cheque vazio para me tentar. Você acha que eu sou um idiota como você? Homusubi pensou consigo mesmo, mas não deu uma resposta direta a Danzo. Vendo que Homusubi ainda estava em silêncio, Danzo olhou para ela e disse em tom confiante: Hiruzen nunca será capaz de lhe fazer tal oferta. Você não pode me recusar. Olhando para o rosto de Danzo: espera aí, ele estava falando sério agora há pouco? Homusubi de repente percebeu que aquele velhote não estava brincando e não pôde deixar de pensar ao mesmo tempo. Eu realmente não esperava que ele tivesse ambições tão grandiosas. Unificar todo o mundo Shinobi? Esse velhote é realmente... Por um tempo, Homusubi não conseguiu descobrir como descrever o homem chamado Shimura Danzo. Após um longo silêncio, ela finalmente disse: a razão pela qual estou aqui desta vez é apenas para substituir Fujin e ajudar a melhorar o Chimera Jutsu. Quanto à sua proposta agora, vou reportá-la à organização. Ao ouvir as palavras de Homusubi, o rosto de Danzo assumiu uma expressão sombria. Homusubi não se importou nem um pouco com a reação de Danzo e disse diretamente: leve-me para o laboratório. Com um pouco de hesitação, Danzo assentiu e ordenou que um de seus subordinados acompanhasse Homusubi até o laboratório onde ela trabalharia. Embora Danzo estivesse muito insatisfeito com a atitude de Homusubi em relação a ele, sua racionalidade lhe dizia que agora não era hora de se voltar contra a organização Amatsukami. Sem mencionar que o Jutsu Quimera ainda não foi totalmente concluído, Danzo ainda precisa do apoio de Amatsukami em biotecnologia avançada e requer o envolvimento de Amatsukami no aprimoramento para controlar e equilibrar Orochimaru. Portanto, mesmo insatisfeito, Danzo optou por suprimir isso por enquanto e se concentrar no que é mais importante no momento. Depois que Homusubi foi embora, Orochimaru saiu da escuridão e disse com um sorriso zombeteiro: parece que Homusubi não tem uma opinião muito boa de você. Danzo bufou e disse em tom irritado: é por isso que eu odeio os Uchiha. Uchihas não deveriam existir no mundo Shinobi. Por ser profundamente influenciado pelo Nidaime Hokage, Danzo nutre uma hostilidade indelével pelo clã Uchiha. É claro que a situação de Danzo é muito pior do que a de Nidaime Hokage. Senju Tobirama, apesar de não ter uma opinião muito boa sobre o clã Uchiha, ainda era capaz de usá-lo em benefício de Konoha. Mas esse não é o caso de Shimura Danzo. Na opinião de Danzo, o
O clã Uchiha nem deveria existir. Orochimaru também sabia desse fato e disse com uma expressão pensativa: Amatsukami deveria estar ciente de seu relacionamento do tipo óleo e água com o clã Uchiha, e ainda assim eles enviaram Homusubi para trabalhar na melhoria do Jutsu Quimera. Receio que isso não seja uma boa notícia para o plano. O envolvimento de Homusubi pode até ser prejudicial. Danzo estreitou os olhos e disse: Preciso encontrar uma maneira de entrar em contato com Fujin o mais rápido possível. Caso contrário, as coisas sairão do controle. Orochimaru balançou a cabeça. Não o iludam muito. Eu estava lá naquele momento e tenho quase certeza de que os ferimentos de Fujin não eram normais, não pareciam um disfarce. Até Tsunade estava em defesa e afirmou que ele não sobreviveria. Orochimaru pode não ter intervindo muito nas batalhas daquela noite. Ele ainda estava observando tudo o que estava acontecendo na vila. Então ele tinha uma compreensão clara de toda a situação. Como tal, ele também está ciente de que até mesmo Tsunade Hime, a melhor Irionin no mundo shinobi, estava indefesa diante dos ferimentos de Fujin. Outros podem não saber, mas Orochimaru está ciente da doença que as pessoas do clã Kaguya sofrem. Ele descobriu que essa doença está principalmente relacionada ao uso de Shikotsumiyaku. Portanto, ele entende perfeitamente que a situação de Fujin era crítica e seria um milagre se ele sobrevivesse a essa condição. Danzo disse com uma expressão arrependida: Suspiro, eu o avisei para não interferir muito, mas ele simplesmente não me ouviu, e agora isso aconteceu, e ele é o culpado por todo esse problema. Danzo considerou que, entre os vários membros da Amatsukami, Fujin o apoia enquanto Homusubi se opõe a ele. Ele acredita que deve haver diferentes facções dentro da Amatsukami. Fujin deve fazer parte da facção que o apoiou, enquanto Homusubi deve fazer parte da facção que se opõe a ele. E agora que Fujin está gravemente ferido, a facção da qual Fujin faz parte deve estar em desvantagem temporária, o que causou essa situação. Quanto ao motivo pelo qual Homusubi é hostil a ele e se opõe a ele, há algum motivo para perguntar? Todos sabem da atitude repulsiva de Danzo em relação ao clã Uchiha. Então, é normal que Homusubi, que por acaso é Uchiha, seja hostil a ele. Orochimaru lambeu os lábios com um sorriso animado e questionou: Você quer continuar com o plano? Danzo bateu com a muleta no chão e disse com uma expressão inquestionável: Claro, ninguém pode me impedir. A idade avança e o corpo declina. Mas com esse declínio, as ambições, que deveriam diminuir, não só não diminuem, como aumentam a cada dia. Agora suas ambições atingiram um nível tão incontrolável que mesmo que um penhasco de 10.000 metros esteja à sua frente, Danzo não para e salta sem um pingo de hesitação. Claro que ninguém pode me impedir, disse Danzo com uma expressão determinada. Ao ouvir a resposta de Danzo, Orochimaru sorriu levemente. Ele não estava surpreso. Se há alguém neste mundo shinobi que conhece Danzo melhor do que o próprio Danzo, então é sem dúvida Orochimaru, que testemunhou todo o processo de transformação de Danzo de um ancião que manteve a estabilidade de Konoha das Sombras para um escravo do poder que quer apenas uma coisa: se tornar a luz de Konoha. Isto é, o chamado Hokage. Por isso, Orochimaru entende perfeitamente que, para Danzo, que se tornou um escravo e se perdeu em busca de poder, essa oportunidade repentina é rara demais para ser perdida. Essa extensão de destruição foi a primeira vez em Konoha. Mais de 90% da vila foi destruída e houve mais de 2.000 vítimas. Um desastre desses, não importa qual seja a causa ou durante qual período de liderança do Hokage ele tenha ocorrido, uma vez ocorrido, inevitavelmente fará com que o Hokage caia em um turbilhão de opinião pública negativa. É preciso saber que as 3 grandes guerras mundiais shinobi anteriores, não importa o quão cruéis ou dolorosas tenham sido,
Nunca chegaram aos portões da vila de Konoha, muito menos arrasaram a vila da noite para o dia, como aconteceu algumas noites atrás. E mesmo que tenha sido a traição de Uchiha Madara ou o ataque da raposa demônio de 9 caudas, a vila nunca sofreu tamanho dano. No coração da grande maioria dos ninjas e civis de Konoha, o conceito inerente de que a vila de Konoha é a potência mais forte do mundo ninja, e o Hokage é o ninja mais forte de todo o mundo shinobi, ainda existe. O povo de Konoha pode estar disposto a entender as dificuldades de Sandaime Hokage, dados os feitos da Akatsuki e do Amatsukami, mas está disposto a concordar que o inimigo desta vez é poderoso demais. Poderoso demais para que mesmo Hokage, que supostamente é o ninja mais forte do mundo shinobi, não seja capaz de derrotá-lo por qualquer motivo. Mas emocionalmente, eles são incapazes de aceitar tal realidade. A destruição de seus lares e entes queridos ainda os faz inconscientemente culpar Sandaime Hokage por sua incapacidade de proteger a vila e os aldeões. Afinal, o nome e a posição Hokage representam responsabilidade. Não importa quantas razões ou desculpas válidas existam, o fato de que a vila foi destruída é imutável. Então, o atual Hokage também não pode assumir a responsabilidade por seu fracasso. Quando uma situação semelhante aconteceu durante os últimos estágios da Terceira Grande Guerra Shinobi, Sandaime Hokage assumiu a responsabilidade e renunciou ao cargo de Hokage e deu a posição ao Yondaime. Naquela época, esse movimento pode ter sido sua manobra política, mas ele o fez mesmo assim. Então, desta vez também, ele terá que renunciar ao cargo de Hokage. Este é um fato que quase todos os intelectuais e pessoas experientes entendem. E com o quão ativo Shimura Danzo se tornou ultimamente, sem dúvidas, ele quer usar essa oportunidade. Porque ele também percebe que essa não é apenas sua melhor chance, mas também sua única chance. Se essa oportunidade fosse perdida, ele nunca seria capaz de se tornar a luz de Konoha. Depois de perceber o processo de pensamento de Danzo, Orochimaru lambeu os lábios e perguntou sugestivamente: se Amatsukami realmente cair para o lado do velho, seu próximo plano será muito afetado. Danzo balançou a cabeça e disse com um tom confiante: isso não vai acontecer. Como eu disse antes, eu conheço Sarutobi melhor do que ninguém. Ele não pode oferecer um preço maior do que eu estou oferecendo. Então, Amatsukami não escolherá cooperar com ele. Suspeito que a razão pela qual Amatsukami enviou Homusubi para encontrar Sarutobi é apenas para tomá-lo emprestado para me forçar a fazer mais concessões. Eu sabia disso e ofereci toda a Terra da Água. Mas parece que apenas a Terra da Água não os satisfaz. O apetite deles é maior, então eles querem mais. Suponho que esse possa ser o caso. Orochimaru assentiu como se concordasse com a possibilidade, mas seus olhos, que estavam fixos nas costas de Danzo, enfatizavam claramente que ele estava olhando para um idiota, e havia apenas um pensamento em sua mente: esse cara é completamente sem esperança. De acordo com Orochimaru, a razão pela qual Amatsukami enviou Homusubi no lugar de Fujin pode ser qualquer coisa, e ele não tem certeza do que é, mas o que ele definitivamente tem certeza é que não teria nada a ver com aumentar concessões ou maior apetite. Afinal, o líder dessa organização pode lançar meteoros do espaço sideral. Sabendo disso, ainda existirá um daimyo ou país tolo neste mundo shinobi que se oporia a Amatsukami se essa organização tentasse dominá-lo pela força bruta? A resposta é um óbvio e grande não. Na verdade, se você pensar bem, haveria inúmeros países neste mundo shinobi que até mesmo acolheriam Amatsukami e ofereceriam suas terras inteiras a eles, apenas pela sensação de segurança que Amatsukami poderia lhes proporcionar. Portanto, o que Danzo pensa é certamente impossível. Mas Orochimaru não se preocupou em corrigir Danzo, porque quanto mais idiota Danzo for, mais fácil será para Orochimaru manipulá-lo. Danzo, obviamente, não sabia o que Orochimaru estava pensando. Ele olhou para Orochimaru e disse em um tom inquestionável:
O progresso da melhoria do Jutsu Quimera deve ser acelerado. Orochimaru sorriu levemente e disse: recentemente fiz um grande avanço da minha parte, e agora a parte que deveria ter sido concluída por Fujin é o que está restringindo o progresso. Então isso depende de Homusubi. Só espero que Homusubi, que está substituindo Fujin, seja tão bom quanto ele e não nos decepcione. Caso contrário, pode levar meses ou até anos para concluir a melhoria do Jutsu Quimera. Ao ouvir as palavras de Orochimaru, Danzo assentiu em agradecimento. Quando se trata de seu talento como pesquisador, Orochimaru tem um capital do qual se orgulhar. Ao mesmo tempo, ele não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir a menção de Homusubi. Danzo acha inapropriado deixar um Uchiha interferir em seu plano principal, mas ele realmente não tem escolha. Homusubi é a pessoa que a Matsukami enviou. Então, ele terá que se contentar com Homusubi, o que o fez suspirar sem parar. Orochimaru não se importou com o suspiro de Danzo. Ele estava pensando em outra coisa. E depois de pensar um pouco, ele disse timidamente: já é hora de você começar a selecionar os alvos. Você já considerou qual Kekkei Genkai você quer engolir? Danzo balançou a cabeça indiferentemente. Ainda não decidi. Orochimaru sabia que Danzo não revelaria uma informação tão importante para ele. Então não se deu ao trabalho de perguntar mais nada. Apenas se virou e começou a caminhar na escuridão enquanto lambia os lábios de excitação. Existe a conexão do Homusubi. Ela leu o relatório entregue a ela por um assistente e depois de lê-lo, as pupilas de Tsukiji sob a máscara Homusubi diminuíram ligeiramente. A julgar pelos dados registrados neste relatório, nos dias em que Kuroto esteve ausente, o progresso da parte que Orochimaru estava encarregado de fazer um grande avanço e até mesmo muitas outras dificuldades técnicas que todo o projeto estava enfrentando também foram resolvidas uma a uma. Somente com esse relatório, Homusubi pôde supor que tudo foi feito por Orochimaru. Quase nenhum dos pesquisadores de Danzo é capaz de tal avanço em tão pouco tempo. Então ela não pôde deixar de pensar. Parece que Danzo e Orochimaru ainda estão mantendo seu relacionamento cooperativo. Pensando nisso, Homusubi de repente percebeu algo. Orochimaru sequestrou os Jinchuriki da Kyuubi da vila. Mesmo que Orochimaru e Danzo não tivessem um conflito sobre isso, Danzo deveria ter pelo menos encerrado sua relação de cooperação com Orochimaru por enquanto. Mas isso não aconteceu. Danzo não apenas não encerrou sua cooperação com Orochimaru, como também nem se deu ao trabalho de pedir a Orochimaru que devolvesse imediatamente os Jinchuriki e a herdeira Hyuga. Isso mostra que Danzo e Orochimaru podem ter chegado a algum tipo de acordo em particular. E pensando assim, Homusubi sentiu ainda mais fortemente que isso tinha algo a ver com os recentes movimentos secretos de Danzo. Danzo busca ativamente a posição de Hokage, o que não é segredo para Homusubi, e agora ela finalmente percebeu que o apoio de Amatsukami pode não ser sua única fonte de confiança. Homusubi acredita que os dois garotos, Naruto e Hinata, que estão nas mãos de Orochimaru, também são as moedas de troca que Danzo pretende usar a seu favor na época das eleições para Hokage. Imagine o que aconteceria se Danzo chegasse a um acordo com Orochimaru e encenasse uma cena de resgate de Hinata e Naruto. Tal ato de bravura aumentaria repentinamente a reputação de Danzo na vila. Nesse cenário, o apoio do clã Hyuga, sem dúvida, penderia para Danzo. Quando isso acontecer, se Danzo conseguir cortejar alguns outros grandes clãs shinobi e obter apoio do daimyo, não será impossível para ele substituir Sarutobi Hiruzen como o próximo Hokage de Konoha. Mas tudo isso depende de uma pergunta. Orochimaru entregará Naruto e Hinata para Danzo?